Professor José Roberto, conversando sobre literatura. Vamos falar sobre o livro A Metamorfose, do Kafka. Inicialmente, nós ressaltamos que Kafka, o Franz Kafka, foi um escritor tcheco que nasceu no dia 3 de julho de 1883, em Praga, e foi um escritor considerado hoje um dos maiores escritores modernos, ou um dos maiores escritores do século XX. O Kafka, ele se formou em direito, mas a sua identificação, a sua vocação, por assim dizer, era para a literatura. Ele trabalhou durante muito tempo numa empresa de seguros e não se identificava com aquele trabalho. Era um trabalho que ele considerava que faziam algumas exigências e com as quais ele não se identificava. E a gente acaba entendendo aqui pela biografia e pela própria produção literária do Kafka que essa parecia ser uma exigência da sociedade e principalmente da sua própria família. E ele tinha dificuldades de relacionamento com o seu pai, que certamente era alguém exigente, alguém que fazia uma série de demandas para o Kafka e que ele precisava obedecer contra a sua própria vontade. O Kafka era apaixonado por literatura e ele chegou mesmo a dizer, abre aspas, tudo que não é literatura me aborrece. Eu odeio até mesmo as conversas sobre literatura. Então o Kafka ele se encontrou na literatura, ele se identificou na literatura, produzindo obras, grandes obras, que hoje são reconhecidas, mas ele não teve esse reconhecimento em vida. Ele, ainda que falasse alemão fluentemente, não foi reconhecido como escritor, porque ele vinha de uma família judia. E, além disso, ele não teve o, o status que um escritor daquela época deveria ter tido, ou imaginaria que se deveria ter. Ao invés disso, na verdade, ele passou pela sua existência em completo esquecimento. E frustrado, decepcionado, quando veio a morrer, um pouco antes do dia 3 de junho de 1924, ele pediu a um dos seus amigos que destruísse toda a sua obra e toda a sua produção literária. Obras como, por exemplo, A Metamorfose, uma outra obra dele excelente, que é O Processo, que denuncia essa burocracia que às vezes rotula os seres humanos a meros números e a um mero processo, esquecendo de quem elas são, dos seus valores e deixando de dar a elas a dignidade, o respeito e a consideração, que foi um tema que os escritores modernos trataram com muita veemência. Então, essa obra, né, A Metamorfose, ela foi publicada pela primeira vez em 1915, o texto, no entanto, foi escrito em 1912, em um curto período de 20 dias. O Kafka foi um escritor genial e ele se entregava com muita intensidade à sua produção literária. E A Metamorfose conta a história, narra a história de Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante que um belo dia acorda e pela manhã ele nota que alguma coisa de diferente aconteceu com ele. O Kafka, o narrador, mais especificamente, não diz qual inseto o Gregor Samsa, ou em qual inseto o Gregor Samsa se transformou. Ainda que as características tenham alguma associação com uma barata. Em todo caso, nós identificamos aqui que o Gregor Samsa, esse personagem, quando ele se depara com aquela metamorfose, ele começa a se sentir angustiado e começa a avaliar como ele será julgado pela sociedade, principalmente pelo seu pai, como o seu pai vai ver e vai considerar aquele jovem naquela condição.
E uma outra grande preocupação do personagem, da personagem do Gregor Samsa, é como a sua irmã Crete vai tratá-lo. E é justamente esse um problema seríssimo, porque há uma fixação do Gregor Samsa pela sua irmã. Há uma paixão latente pela sua irmã e há um receio da avaliação de como ele será visto e percebido pelo seu próprio pai. Então, essa obra é uma obra que mostra essa condição existencial humana, as preocupações que se tem com a avaliação da sociedade, de como nós somos vistos pelo outro, e sobre a própria condição do trabalho, algo que o Marx já havia denunciado como o trabalho alienado, pessoas que muitas vezes são obrigadas a fazer as mesmas coisas, seguirem determinadas rotinas, tão somente para cumprir os desígnios mercadológicos e os interesses do capital. Mas não apenas o Marx, o próprio Charles Chaplin, né, no seu filme Tempos Modernos, ele também faz uma crítica a essa condição do trabalhador como alguém que está a serviço de uma lógica de mercado, e as pessoas são utilizadas e são objetificadas e às vezes são até descartadas e são canceladas quando elas deixam de ser úteis para a sociedade. Então, pensemos nós em alguns aspectos que podem ser considerados na análise da metamorfose do Kafka. Então, a condição existencial humana de descarte, né, de cancelamento, porque essas pessoas deixam de ser úteis a um sistema social que valoriza as pessoas pela capacidade que elas têm de produzir. Então, pessoas idosas, pessoas que tomam a decisão por um trabalho que esteja mais associado às artes, à literatura, por exemplo, são pessoas que são marginalizadas, a música. E eu aproveito aqui para fazer uma alusão a um filme que eu particularmente gosto muito, é um filme antigo, e que eu indico aos meus alunos, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, e que mostra o dilema, dentre os vários dilemas, o dilema de um jovem que se apaixona pelas artes. No entanto, seu pai exige que ele se dedique aos estudos para se tornar um profissional que tenha status e que dê continuidade à tradição familiar. O próprio Kafka passou por esse dilema, a gente vê que essa é a angústia existencial do Gregor Samsa, o personagem aqui narrado e apresentado nessa obra. Também esse dilema psicoanalítico desse relacionamento conturbado com o pai, dessa projeção e desse relacionamento com a irmã, esse desejo latente da irmã e do receio, principalmente da preocupação de ela vir a descartá-lo, que é o que vai acontecendo ao longo da narrativa, e também o julgamento social que é personificado na própria figura do seu pai. Então, essa é uma obra que vale a pena ser lida. Então, essa é uma obra que vale a pena ser lida, como tantas outras que nós temos indicados aqui no meu livro, uma tradução de Marcelo Bax. A gente tem um trechinho, né? A irmã começou a tocar, o pai e a mãe, cada um do seu lado, acompanhava atentos os movimentos de suas mãos. Grego, atraído pela música, ousara avançar um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala de estar. Quase não se surpreendia mais pelo fato de, nos últimos tempos, adotar tão pouca consideração no que respeitava aos outros. Ia longe o tempo em que essa mesma consideração havia sido seu orgulho. Então, essa condição na qual a pessoa vai perdendo o seu status, a sua dignidade, por causa dos valores sociais que são impostos. Existem várias traduções, edições da Metamorfose do Kafka disponíveis em português, você pode escolher a sua. Eu tenho aqui uma da editora Antofágica, é uma edição muito bonita, em capa dura, é uma edição traduzida
pelo P.T. Rissati, com ilustrações de Lourenço Mutarelli, é o romance de Franz Kafka, e aí nós deixamos aqui para sua como indicação para sua leitura, quem sabe ao longo aí desse próximo mês. Procure aí a sua edição, procure aí a sua tradução favorita, não deixe de ler A Metamorfose, do Franz Kafka. Aqui, professor José Roberto, mais um Conversando sobre Literatura. Não deixe de assinar o nosso canal, dar um joinha aí, compartilhar esse vídeo. De repente você conhece alguém que gosta de literatura, que gosta do Kafka, ou alguém que de repente possa ter interesse pela obra. Divulgue, compartilhe, curta. Então a nossa alegria, a nossa satisfação é estar aqui também divulgando a literatura, o cânone e o clássico da literatura ocidental. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.